Bom, pessoal, eu vou começar agora um novo quadro aqui no programa, que é Argumentos Nível Gado. Na verdade é um quadro humorístico, não estou chamando essas pessoas de gado, pelo contrário, estou analisando os argumentos delas e respondendo os erros desses argumentos, mas para ser engraçado eu vou chamar de nível gado. Tá? Nesse primeiro episódio me mandaram aqui um artigo, tá aqui, Anarcocapitalismo, que foi publicado no Brasil Escola, do UOL. Ele foi escrito pela professora Milka de Oliveira Rezende, professora de Sociologia. Roda a vinheta. Bom, eu troquei de camiseta porque o personagem do gado não pode usar uma camiseta linda como aquela camiseta da Ludens. Aliás, tem desconto para quem usar esse cupom que está aqui abaixo na descrição. E encham o saco do Augusto, peçam um desconto mesmo. Bom, o artigo vinha muito bem, tá? Para um artigo enorme, para uma pessoa que não conhece a parte mais profunda da teoria anarcocapitalista, até que vinha bem, né? Baseando basicamente em Hofbauer, em PNA, coisas assim que se sabe que já estão superadas há mais de uma década, né? Mas assim, o artigo vinha super bem até ele terminar com o seguinte capítulo: o anarcocapitalismo funciona? Pergunta. E aí, para ler esse artigo, eu vou colocar a máscara de Senhor Gado. Olá pessoas, eu sou o Senhor Gado. Então vamos lá, eu vou ler aqui, eu vou colocar a mão no queixinho para ficar mais intelectual e também para facilitar minha leitura. O anarcocapitalismo é uma teorização filosófica, política e econômica, a construção de um modelo, um tipo idealizado de sociedade de matriz ultraliberal. Não há experiências práticas de anarcocapitalismo. Embora alguns dos seus adeptos evoquem exemplos de sociedades antigas em que não havia Estado, uma sociedade orientada nesse ideário não existe e nunca existiu. Trata-se de uma utopia política, que só pode ser avaliada como se existisse no campo das ideias. Se imaginássemos como seria uma sociedade anarcocapitalista, não demoraríamos muito para encontrar dificuldades metodológicas. Bom, ela dá exemplo dessas dificuldades, eu vou ler aqui. É ruim de ler com a máscara. Seria possível manter a coesão social em uma sociedade que não tivesse uma lei comum? Pergunta. Como as demandas seriam resolvidas em tribunais privados com legislações distintas se cada parte tivesse diferente orientação ideológica e diferente condição financeira? Pergunta. Em situações de crise, tais quais guerras, epidemias, o livre mercado teria condições de suprir as necessidades que se apresentassem? Se o Estado é a instituição que garante a posse da propriedade e liberdades individuais, quem garantiria legalmente a posse dessas propriedades e liberdades? O funcionamento da lei de oferta e demanda impediria a formação dos oligopólios? Quem tivesse menor rendimento em uma sociedade anarcocapitalista ficaria impedido de desfrutar de bens e serviços? Em um contexto de segurança privada, como asseguraria que o princípio de não agressão seria respeitado em todas as circunstâncias? Em que contexto de segurança privada, como se asseguraria que o princípio de não agressão... A associação entre pessoas para pagamento de um serviço comum, como um tratamento de praças, limpeza de ruas, se daria de forma totalmente voluntária ou impositiva à semelhança dos impostos? Pergunta. Ela conclui que, na prática, seria muito difícil uma sociedade totalmente desregulamentada e descentralizada tivesse condições de equalizar números de conflitos entre seus membros. O que se tornaria ainda mais inviável, sem uma legislação comum e uma mediação comum em questões de justiça e segurança, por exemplo. Além disso, os desníveis de capacidade aquisitiva excluiriam um grupo de pessoas sem acesso a serviços privados. E o objetivo primordial do lucro poderia entrar em conflito com a finalidade de alguns serviços essenciais, como a justiça e a saúde, por exemplo, e com circunstâncias de calamidade como pandemias e catástrofes naturais.
Quente aqui dentro. Bom, eu vou responder cada um desses argumentos dela em instantes. Bem melhor, bem melhor. Bom, ela começa o artigo descrevendo o anarcocapitalismo como uma estratégia política baseada no PNA. Coloca Hofbauer como seu principal ideólogo. Ela diz que é uma ideologia utópica. E, bom, quanto a isso eu não vou entrar no mérito porque é falta de estudo dela. Ela está se baseando no começo da teorização, né, da ética libertária e não do que é hoje. Tá? Ela nem cita roupa aqui no texto dela, ela nem cita remoção física, ela não cita ética. Então, assim, é um grande de um espantalho. É um texto de uma pessoa que leu o mínimo, não entendeu e está palpitando sem se aprofundar mais nas leituras. Mas eu vou me pegar mais nessa conclusão. O anarcocapitalismo funciona? É uma pergunta. O anarcocapitalismo, ele é uma teoria lógico-jurídica, certo? Em que se baseia em epistemologia. Pouco importa se funciona. Quais são as variáveis para funcionar ou não? As pessoas? Pouco importa, é uma lógica. Se as pessoas são racionais e se elas quiserem agir de forma a não agredir outras pessoas, funcionará. Se não, não funcionará na prática, mas isso pouco importa. Não é sobre se vai funcionar ou não, é sobre se é certo ou não. Tá, esse é o primeiro ponto grande errado. Ela diz aqui que não há experiências práticas de anarcocapitalismo, apesar de que geralmente são citadas sociedades antigas. Algumas sociedades antigas são citadas porque na época, principalmente na Idade Medieval, você tem um estado menor, que intervém menos, e você tem, menor geograficamente falando, e você tem muitos estados, então há uma competição entre os estados. E é por isso que algumas dessas sociedades são exemplo. Aquelas que optavam por agredir menos, atraíam um número maior de camponeses, então elas se tornavam cidades muito mais produtivas, mesmo com uma organização, às vezes monárquica, às vezes não, como o Couto Misto, como a Irlanda medieval, sociedades com organizações puramente descentralizadas e que funcionaram, mas isso não importa. Como eu disse, a discussão não é se funciona ou não, se vai funcionar ou não, a discussão é se é certo ou não. E para não ser certo, você tem que provar que alguma das premissas está errada, né? Você tem que provar que a agressão é defensável. Aí ela coloca alguns apontamentos metodológicos, o que facilita muito o trabalho de quem for responder esse artigo. Seria possível manter a coesão social em uma sociedade que não tivesse uma lei comum? Sim. Tá? A sociedade, ela vai ter uma lei comum. O que ela não tem é um legislador coercitivo. A lei comum seria a ética, né, a ética da propriedade privada. A professora, pelo visto, não estudou isso, mas aqui ela chama de PNA, que era o princípio utilizado por Hofbauer. Esse princípio evoluiu e se tornou uma ética, uma lei universal. Nesta lei universal, a agressão ela deve ser repudiada dentro de uma sociedade. E essa seria a base de uma sociedade. Além disso, a conexão social, ou seja, a sociedade, ela vai ser juntada a partir de uma moral comum. Então, haverá uma lei comum, a lei moral. A moral dessas pessoas vai uni-las. E aqueles que não tiverem uma moral compatível serão excluídos da sociedade. Como as demandas seriam resolvidas em tribunais privados com legislações distintas, se cada parte tivesse uma orientação ideológica diferente e condição financeira diferente? Essa é uma boa pergunta, mas aqui no texto e nas citações eu não vejo nada sobre justiça privada, então provavelmente a professora não leu. Eu recomendaria o artigo que eu traduzi do Stephan Kinsella sobre o Stoppel. Ele diz muito sobre a justiça privada, ele tem uma proposição de como que ela seria feita, mas em suma, como as demandas seriam resolvidas em tribunais privados distintos? O tribunal da vítima é aquele que vai atuar. Se cada parte tivesse uma orientação ideológica diferente, pouco importa. Aquela que foi agredida é que tem direito à defesa dos seus interesses. E a outra parte só tem direito a defender os seus interesses, mas não entenderam. O tribunal de origem será o tribunal daquela que foi agredida ou do local. Isso é muito interessante também, pode ser feito pelo tribunal do local.
Mas a competência do tribunal será dada a partir da Constituição, e não falando uma Constituição Federal, estou falando da Constituição privada daquele local em que as partes tiveram contato e houve a agressão. Em situação de crise, tais como guerras e epidemias, o livre mercado teria a condição de suprir as necessidades que se apresentassem? Sim. Guerras e epidemias sem Estado seriam totalmente diferentes. Aliás, guerras sem Estado, ao invés de contarmos em milhões de mortes, se contariam em milhares de mortes, e seriam rapidamente interrompidas, porque não é lucrativo gastar dinheiro com recurso bélico. Não é lucrativo, a não ser que você venda o recurso bélico. Mas nem todo mundo vai vender o recurso bélico. Aliás, se todo mundo vender o recurso bélico, ninguém vai comprar. Então, é um axioma. Não é lucrativo. Existem várias outras formas de investir e gerar riqueza dentro de uma sociedade. Epidemias. Bom, em uma sociedade privada, todas as fronteiras são as propriedades. Então a sua casa é uma sociedade privada. Você pode fechar a sua propriedade e se manter longe de qualquer epidemia. O que acontece é, hoje nós não podemos fazer isso, porque o Estado diz, olha, você é obrigado a aceitar esses haitianos, esses indianos porcos aqui no seu quintal. E aí eles te passam essas doenças que eles trazem consigo. E, bom, você não tem como evitar, você tem a sua propriedade, mas o Estado ele impõe uma série de obrigações para você e você tem que sair da sua propriedade e passar pela propriedade estatal, que é uma aberração. Então, a epidemia ela é alastrada pela existência do Estado e não contida. Pelo contrário do que o Estado diz, ele não contém epidemia alguma. Quem contém são indivíduos. Aliás, se o Estado manda as pessoas ficarem em casa e as pessoas não ficarem em casa, a epidemia se alastra. Em situações de crise, não. Se o Estado, a instituição que garante posse da propriedade e liberdades individuais, quem garantiria legalmente a posse de propriedades e liberdades? Essa é uma ótima pergunta. Muitos normes fazem essa pergunta. E a resposta é: o Estado não garante porra nenhuma. Tá? Quem garante a posse de propriedades e liberdades individuais é o próprio indivíduo e suas conexões morais que buscam a justiça. O Estado ele apenas finge garantir. Como é que ele garante a posse da propriedade e as liberdades individuais se ele agride as pessoas? Não faz sentido, tá? Isso é uma grande dissonância cognitiva. O Estado ele é um agressor, apenas isso. Quem garante a sua propriedade é você, é a polícia privada que você escolher, e o Estado ele te fornece uma polícia privada e te obriga a aceitá-la, e assim ele finge que ele garante. Apenas 5% dos homicídios são resolvidos no Brasil por ano. Tá? Roubos, então, é menos de 1%. Então, como assim o Estado garante? O Estado não garante porra nenhuma. A única coisa que o Estado garante é que ele vai crescer sempre. Ele vai crescer sempre, e quem estiver jogando no time dele, que são os políticos e funcionários públicos, vão enriquecer. É isso que ele garante. De resto, ele está se fudendo para você. O funcionamento da lei de oferta e demanda impediria a formação de oligopólios? Assim, a lei da oferta e da demanda, ela não vai impedir nem garantir nada. Os oligopólios eles existem porque eles buscam uma proteção estatal que vai impedir a concorrência. Sem essa proteção estatal, a concorrência vai ocorrer naturalmente. Então, havendo um oligopólio para manter um preço caríssimo, um cartel, algo do tipo, você pode concorrer com esse cartel e não haverá uma forma violenta de te impedir, e com essa concorrência você joga o preço lá para baixo e você garante uma parte desse mercado. Não haveria uma reserva de mercado garantida pelo Estado. Quem tivesse menores rendimentos em uma sociedade anarcocapitalista ficaria impedido de desfrutar de bens e serviços? Bom, primeiramente a gente tem que entender que é o seguinte: boa parte do preço dos bens e serviços privados é imposto. E sem imposto, esses preços seriam bem reduzidos. Inclusive, os preços eles têm uma forma de como que o profissional fixa o preço deles. Ele fixa com base no que ele precisa para a sobrevivência dele. Então, se todos os produtos estiverem mais baratos por estarem sem impostos, o profissional que hoje
cobra R$80 numa consulta médica, sendo que ele recebe 36 porque o resto é imposto. Ele calcula que ele precisa de 36. Só que ele não vai precisar mais de 36 porque para ele comprar mamão na feira não vai ser mais R$2, vai ser 70 centavos. Então ele vai cobrar R$20 na consulta, entendeu? Tudo será reduzido. Então essas pessoas que hoje são excluídas do mercado, elas seriam abraçadas pelo mercado porque o mercado precisa de clientes. Quem vende tanto bens quanto serviços precisa de clientes. E sem um Estado para ser um cliente fixo pagando um valor para essas pessoas, e sem um Estado para parasitar essas relações interpessoais serão extremamente valorizadas. E essas pessoas, boa parte dessas pessoas que são excluídas da sociedade hoje pelo Estado, seriam readicionadas dentro da sociedade. Inclusive o salário mínimo é uma das coisas que retira essas pessoas do convívio social. Para receber um salário mínimo, a pessoa tem que render X. Ela tem que render acima do salário mínimo. Senão, para que eu vou contratar essa pessoa? E eu pago tanto imposto ainda em cima desse funcionário, ele tem que render acima do que eu pago para ele, mais do que eu pago de impostos. Então, o salário mínimo retira muitas pessoas do mercado de trabalho. Sem o Estado para obrigar as empresas a pagarem o salário mínimo, sendo que elas podem ser obrigadas de outras formas, privadas inclusive, mas esse não é o mérito desse vídeo, mas sem o Estado para impor essa barreira, essas pessoas não teriam problemas de serem contratadas e possivelmente teriam acesso a esses bens e serviços. Em um contexto de segurança privada, como se asseguraria que o princípio de inagressão será respeitado em todas as circunstâncias? Bom, primeiro, em todas as circunstâncias, não. Se a vítima não reclamar, não tem por que você impor a ética nesse caso. E um dos exemplos mais bestas é você tem uma padaria, uma criança entra, pega um pão e sai correndo. Você não vai processar aquela criança. É extremamente imoral. É lógico, se todo dia centenas de pessoas roubarem seus pães, você vai quebrar. Então aí você começa a agir. Mas um exemplo pontual, uma criança de vez em quando fazendo isso, você vai aceitar por uma moral e não porque você não reconhece a ética. Você reconhece a ética, você reconhece que aquela criança te roubou, mas é um valor ínfimo e você prefere que ela mate a fome dela do que você mate ela. Basicamente isso. Então só vai ser assegurado quando houver a procura da justiça. A justiça é inerte, né? Isso até o Estado garante. A própria justiça estatal é inerte. Mas a partir do momento que houver a procura dos tribunais, a procura da polícia privada, vai ser assegurado não só a ética, como também a moral do dono da propriedade. Então, a forma como as regras estiverem dispostas naquela propriedade será aplicada. Se houver um contrato, alguma coisa assim, será aplicado. Como se asseguraria? Bom, se a empresa privada que promove justiça não fizer isso, ela será trocada por outra empresa. Então, você tem uma lógica de mercado nisso também. Bom, a associação entre pessoas para pagamento de um serviço comum, praças, limpeza de ruas, tal, se daria de forma totalmente voluntária ou impositiva à semelhança dos impostos? Eu gosto dessa pergunta. Bom, é voluntária, porque a pessoa vai decidir participar, mas a partir do momento que ela decidiu participar, se torna impositiva, porque aí é um cumprimento de um contrato. Então a adesão desse contrato é voluntária, não a participação em si. Se eu tiver uma rua e para morar nessa rua for obrigado a pagar o tratamento nas praças, a pessoa vai saber e ela vai comprar a casa já sabendo disso, e aí ela é impositiva. Até porque um exemplo que eu dou muito é shopping center. A pessoa vai alugar um box dentro do shopping center. Ela sabe que ela vai pagar uma taxa de condomínio que vai ser a administração do shopping center. E se ela não quiser fazer isso, ela aluga uma casa ao invés de um box e faz a loja dela ali. Não precisa ser no shopping center. Para ser no shopping center, tem que aceitar pagar condomínio. Isso não é impositivo à semelhança dos impostos. Os impostos eles são impositivos e coercitivos. Não houve em nenhum ato voluntário dessas pessoas que serão expropriadas para que elas em algum momento falassem tudo bem, eu aceito o imposto por causa disso. Na caso do condomínio, no caso do tratamento da praça e da limpeza de rua, sim. Aí ela conclui. Na prática, seria muito difícil que uma sociedade totalmente desregulamentada e descentralizada tivesse condições de equalizar os inúmeros conflitos entre seus membros. Mas não é a sociedade que vai
resolver os conflitos entre os membros, são os próprios membros que vão resolver. A desregulamentação e a descentralização é do poder do monopólio da força, que é o que o Estado tem. O que se tornaria inviável sem uma legislação comum. A legislação comum é a ética e a moral daquela região. Boa parte daqueles proprietários tem uma moral compatível, senão eles procurariam alguém que tivesse. E uma mediação comum em questões de justiça e segurança, por exemplo. A mediação comum parte de princípios e não de pessoas. Então não importa se é o mesmo juiz, não importa se é o mesmo tribunal, a partir de que seja aplicada a mesma ética e a mesma moral. Então essa parte da questão não faz sentido. Além disso, os desníveis de capacidade aquisitiva excluiriam um grupo de pessoas de acesso a serviços privados. Bom, já falei que as pessoas que não têm acesso aos serviços privados hoje provavelmente o teriam, porque eles se tornariam mais baratos a partir do momento que o Estado se retira e que o Estado deixa também de ser um player de mercado. Esses profissionais que o Estado contrata hoje passariam a ser profissionais que prestariam esse serviço de forma privada. Então o médico do SUS teria um consultório ou trabalharia num hospital. E isso faria com que houvesse uma grande demanda, uma grande oferta desses serviços, e a demanda se manteria a mesma que nós temos hoje, então o preço cairia. O objetivo primordial de lucro poderia entrar em conflito com a finalidade de alguns serviços essenciais como justiça e saúde. Bom, acabei de dar um exemplo sobre saúde, a justiça eu falei agora há pouco. Por exemplo, e com circunstâncias de calamidade, como a pandemia, já falei, e catástrofes naturais. Bom, o Estado ele não resolve nada disso, tá? O Estado ele se vende como o grande solucionador dos conflitos, mas na verdade ele gera um novo conflito para desviar o foco, e assim muitas vezes os conflitos são solucionados com esse novo conflito surgindo. Mas isso não é uma solução, isso é um novo conflito, isso é uma agressão. A única forma de solucionar um conflito entre indivíduos é a partir de lógica, e a ética é uma lógica. Então esses indivíduos seguirão uma lógica e o conflito envolvendo recursos escassos será sanado com base nessa lógica. E essa lógica é uma lógica comum, não pode ser variável de lugar para lugar, pessoa a pessoa, tempo a tempo. E essa é a ética libertária, que ela não faz menção em nenhum momento nesse texto. Mas eu gostaria de observar que eu acho muito interessante os acadêmicos começarem a discutir isso. Gostaria que a academia discutisse mais, porque, principalmente na parte de sociologia, é muito interessante mesmo. Então, gostaria de dar os parabéns para a professora. Esse negócio de gado é uma brincadeira. E, bom, fico algumas dicas. Se a senhora quiser algumas dicas de leitura, eu peço que entre em contato comigo. Eu posso indicar alguns livros e autores. E é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Curtam, comentem, compartilhem. Valeu!